Minha gente, meu povo e minha pova, vocês estão bom? Gente, a história de hoje é uma história de ver aonde está o nosso estímulo. Se está no lugar certo ou no lugar errado. Se nós estamos trazendo para nós o estímulo certo. A história de hoje é uma história muito emocionante, pois essa história fala sobre um homem que usou das suas dúvidas, os seus medos, as suas frustrações, os seus anseios e etc. como os seus estímulos para chegar até o seu alvo, até o seu objetivo. Ele usou tudo isso ao seu favor. E você, qual objetivo você está usando? Você quer saber o segredo dele? Então chega com nós. Jim Carrey nasceu em 1962. Esse homem é muito querido, muito amado por muitos, pelos seus filmes, muito contrário pelo que as pessoas imaginam. Ele não é americano, ele nasceu no Canadá, em uma cidade muito pequena, e ele é o filho mais novo de seus pais. O pai de Jim, ele era músico e sua mãe dona de casa. No começo da sua vida, Jim fala que a sua família era de classe média baixa. Apesar de seu pai ter muito talento para música, recebeu uma proposta para ser contador, no emprego de contador, então ele não pensou duas vezes antes de agarrar essa oportunidade. Em algumas entrevistas, Jim fala que sofreu muito sozinho. Ele sofreu muito porque os seus pais viviam muito ocupados e ele tinha somente ele, porque os seus irmãos eram ocupados e seus pais também eram. Por muitas vezes, Jim se trancava no quarto, ia para o seu banheiro e ficava olhando-se ao espelho e fazendo caretas. Apesar de Jim sofrer de déficit de atenção e hiperatividade, aparentemente era como um garoto comum, como qualquer um outro, até que ele encontrou uma forma muito diferente de passar o seu tempo. Além de fazer caras e bocas diante do espelho, Jim também começou a treinar imitações, e inclusive a primeira imitação de Jim foi do seu avô. E Jim, com essas imitações, ele fazia toda a sua família rir, chorar, rolar no chão de tanto dar risada até fazer a barriga doer. E a mãe de Jim, infelizmente, ainda quando Jim era apenas uma criança, a mãe dele foi diagnosticada com depressão e era viciada em medicamentos. Jim, vendo o estado que sua mãe se encontrava ali no momento, Jim, ele usou o seu talento, a sua vocação, para alegrar os dias de sua mãe. E fazendo assim, ele fazia com que ela não se sentisse triste ou sozinha, mas sim feliz. E a partir desse momento em que Jim se achou a comédia, só começou a crescer e crescer. Na escola, ele sempre fazia algumas piadas, caretas e imitações. E ele fazia a sala inteira e até os professores a darem risadas e chorarem de dar risada. E isso, infelizmente, atrapalhava um pouco da aula. Então, os professores fizeram um combinado com ele. Se Jim se comportasse e fizesse toda a tarefa, ele poderia fazer as suas caretas, suas piadas, suas imitações. No término da aula, ele tinha um tempinho reservado só para ele, para que brincasse e se apresentasse para os outros alunos. O sonho de Jim era tão grande, mas tão grande, que com apenas 10 anos de idade, Jim escreveu uma carta para um reality show, para um programa de TV, dizendo que ele queria se apresentar, dizendo que ele queria mostrar o seu talento naquele show. E nessa carta ele dizia que iria fazer 150 imitações. E 150 imitações é muita coisa para uma criança de apenas 10 anos. E, infelizmente, o programa ele retornou dizendo que ele era muito novo, muito pequeno, e aquele programa era apenas para adultos. Era para ele focar nos seus estudos e esquecer isso. E aos 15 anos de idade, infelizmente, seu pai ele veio perder o emprego e sua família ficou totalmente desestabilizada, desestruturada financeiramente falando. E além de perder o emprego, eles perderam a casa aonde moravam. E diante daquele cenário, daquele quadro tão difícil, toda a família de Jim, até Jim, então diante daquele cenário, daquele quadro tão difícil, todos naquela casa
tiveram que trabalhar, até Jim Carrey. Como zelador de noite e de dia ele trabalhava em um turno de 8 horas. E pelo fato de perder as noites de sono, o rendimento de Jim Carrey começou a baixar e começou a cair a cada vez mais em sua escola. E o trabalho de Jim era muito cansativo, era muito difícil. E ele não conseguia conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E ele também era apenas um jovem, uma criança de 15 anos de idade. E depois disso ele abandonou a escola e começou a trabalhar para ajudar a sua família a levar o alimento para casa, para que eles pudessem se alimentar. E vendo este quadro, vendo esse cenário tão difícil, era difícil acreditar que algo iria mudar, que algo iria acontecer, porque além disso, Jim e sua família moravam em uma van. Eu não sei como eles tomavam banho, como eles se alimentavam, mas sei que todos eles tinham que morar em uma van. Agora eu quero que você imagine você no corpo de Jim Carrey, na pele de Jim Carrey, apenas 15 anos, tendo que trabalhar, tendo um sonho, querendo realizar, e morando dentro de uma van e cada dia se passando, o seu sonho indo embora. Porque como acreditar nos seus sonhos em um cenário como esse, em um cenário de crise, em um cenário de desespero, em um cenário de pouco dinheiro, em um cenário que não dava. Mas pai de Jim Carrey teve uma brilhante ideia, a brilhante ideia de investir no dom e no talento do seu filho Jim. Apesar de o aperto financeiro, todos os amigos e familiares começaram a motivar Jim, dizendo: vai, você consegue, nós confiamos em você, nós acreditamos no seu talento. Sua primeira apresentação de stand-up foi apenas com 15 anos de idade, sua estreia. Imagina só a ansiedade daquele menino, dizendo que este é o primeiro passo para realizar o meu sonho. Mas naquela noite de stand-up ele teve que sair daquele palco ainda na metade do show, vaiado. Ele teve que sair do palco no meio do show, vaiado pelo público. Mesmo com todo o talento, entusiasmo dele, ele não foi bem. Mesmo sabendo hoje quem é Jim Carrey, a primeira vez, o primeiro passo que ele deu para realizar o sonho dele, ele foi vaiado e foi praticamente arrancado do palco de stand-up. Apesar disso também ter sido um grande choque para Jim, ele não desistiu, ele não parou, ele ainda continuou se apresentando em outros clubes em sua cidade. E ele foi crescendo e aos poucos o seu esforço começou a criar vida, começou a valer a pena a sua construção diariamente. Agora você conhece quem é Jim Carrey, você sabe hoje como ele construiu a carreira dele. Este é o verdadeiro problema. Fácil é começar, difícil é terminar. Fácil é começar, difícil é manter e levar até o final e terminar. Hoje todos nós conhecemos Todo-Poderoso, O Máscara e outros filmes que ele foi protagonista. E aí, sabendo agora a história de Jim Carrey, que não nasceu nos Estados Unidos, mas sim no Canadá, sabendo que a vida de Jim não foi a vida inteira rica, não foi a vida inteira realizada, mas sim no começo ele tinha sim ainda quando criança o sonho de ser um comediante, de levar a felicidade e não podendo levar porque a família dele não tinha condições de investir nele no começo. Mas mesmo assim, com toda a situação difícil financeiramente falando, no meio dessa situação surgiu uma ideia brilhante de investir nele. No meio da crise, vocês acham a oportunidade para crescer. É no meio da guerra que se acha a vitória. É no meio da guerra que se tem a vitória. É só com um muro na sua frente que você derruba ele. É só com um morro e um monte na sua frente que você vai escalar ele. Então, se não tiver obstáculo para você, você nunca vai ser ninguém na vida. Obstáculos faz parte da vida. A guerra faz parte da vida. Para que você venha ter vitória, para que você venha ter conquista e realizações dos seus sonhos. Se fosse fácil, não seria sonho. Seria um
programa de vida, um objetivo. Mas sonhos são difíceis. E foi aquilo que Jim Carrey alcançou. Alguém ainda na sua vida vai dizer que sonhos são impossíveis. E sonhos não são impossíveis. Se você quiser saber melhor da história de Jim Carrey, se você quiser saber mais, comenta aí se você quiser saber sobre a vida, sobre a história dele 100% até hoje. Curte, compartilha para quem precisa, compartilha para um amigo, porque um dia você precisou ou você está precisando de estímulos e outras pessoas também estão. Curte, ativa o sininho, porque assim como eu preciso de vocês para realizar o sonho, o meu sonho que é realizar o sonho de outras pessoas, mostrando o estímulo certo, mostrando o caminho certo, mostrando o pensamento certo. Eu também preciso da sua ajuda, então compartilha aí, beleza, gente?